Música em prosa. Apresentação: Tom Sapiranga. Conhecendo o Brasil através da nossa música. Aqui tem prosa. Meus amigos e minhas amigas, sou eu, Tom Sapiranga, chegando para mais um Música em Prosa, aqui com vocês. E olha que este Música em Prosa é super especial. Estou aqui recebendo ela, querida amiga, grande cantora, compositora, instrumentista, pesquisadora de cultura popular, uma grande figura desse nosso Brasil, que eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Música Mundi. E nós vamos então fazer este Música em Prosa com ela. Seja muito bem-vinda, Kátia Teixeira. Que alegria, né? Quanto tempo faz que a gente está precisando fazer essa prosa aqui de pertinho. Muito bom, e estar com a sua audiência também, maravilhoso. Que coisa boa, não é? Pois é, a gente se encontrou já faz algum tempo, né? 2013, acredito, 2014. Nós fizemos um evento lá em Jundiaí, interior aqui de São Paulo. E sei que por volta de 2009, 2010, por aí, 2009, acho, Décio Marques, essa grande figura que nós sempre temos no nosso coração, né? E ele me falou, você precisa ir para São Paulo, lá em Salvador isso, e conhecer a Catinha e a Queté, e porra, muito legal. Aí ele me falou e eu fiquei ligado, né? Kátia Teixeira, porra, legal, irei lá um dia e tal. E aí nós nos encontramos para fazer lá em Jundiaí, agora estamos aqui. Que maravilha, né? O Décio é esse tecedor de pontes, de laços mesmo, né? E foi um laço bem dado, né? Nós fizemos uma cantoria muito bonita lá em Jundiaí e quis os caminhos que a gente viesse se reencontrar agora através do nosso querido Danilo. E a gente quase vizinho aqui, você vê como que São Paulo é uma coisa louca, que a gente mora aqui um do lado do outro. E já tá... Há quanto tempo que você está por aqui? Aqui perto de você? Aqui pertinho de mim. Pois é, eu tô aqui foi antes daquela pandemia doida que aconteceu. Nós estamos saindo dela, tomara, né? Tomara, Deus, Deus, tomara. Eu tô aqui desde 2014. Eu tenho uns 3 anos que tô aqui. 3, 4 anos já. Já vão fazer 4 anos. Nossa, pois é, você vê, a gente morando aqui, tipo, 5 minutos um do outro. Mas, isso Kátia, é São Paulo. Exatamente, isso é São Paulo. E é desse São Paulo que a gente quer saber. Música em Prosa quer saber. Kátia Teixeira, né? Então me diz, como é que foi essa tua infância? Você nasceu em São Paulo, eu sei, mas onde é que você nasceu? Como é que era esse cenário do teu bairro, do lugar onde você nasceu? Diz pra gente aqui. Pois é, eu falei essa é São Paulo, mas essas são as São Paulos, né? São muitas São Paulo dentro de uma só. Eu nasci na periferia, na zona sul de São Paulo, nasci ali na região próxima ao Sesc Interlagos, ali no Jardim Primavera. E era uma São Paulo muito mais rural, né, do que a gente conhece hoje. Né? As periferias todas da cidade, né, os extremos da cidade toda era muito mais rural. Sou filha de mineira, e de família da minha mãe toda mineira, a família do meu pai é alagoana. E a gente cresceu numa realidade assim da mulherada que descia para poder lavar roupa na represa. A gente tomava leite de vaca da casa do vizinho. A gente tinha fogão de lenha em casa, minha avó criava galinha, porco. Era uma São Paulo, as coisas vão mudando um pouco. Eu estava até comentando isso com um amigo esses dias, né? Que São Paulo tem uma coisa muito interessante, né? Que foi mudando. A gente de domingo tinha aquela coisa de acordar cedo para ir para a missa, aí voltava, comprava o pão, punha o pão debaixo de um braço e do outro braço trazia uma galinha, geralmente viva, né? Comprar uma galinha viva para matar em casa. E o almoço ia, sei lá, para as 3 da tarde, né? E hoje em dia, eu estava comentando disso porque eu saindo no domingo e vindo, o pessoal vindo
vindo da padaria com o pão debaixo do braço e com o frango assado, aqueles de televisão de cachorro, no outro, né? Então as coisas mudam, mas nem tanto. Eu venho dessa história, né, de quando a rua ainda era dos meninos, né, e não quando os meninos estavam não dos meninos de rua, né? A gente tinha um outro ambiente, a gente ficava, São Paulo, que a gente ficava na rua, na calçada, conversando, né? E parece que você está tão longe, né? E foi dia desses. É interessante. É rápido essa transformação social, né? Muito. Que as cidades têm, né? Sofrem. É. E agora me fala, a gente fala também dessa situação mais delicada assim toda, mas me fala do cenário da tua casa. Como é que era isso? Porque aí a música chega para você aí já em sua casa, né? É. Como é que era esse cenário dessa sua casa? Pois é, assim, a casa, a gente morou na casa dos meus avós, né, maternos, e ali todo domingo a gente voltava, né, enquanto preparava o almoço, né, no fogão de lenha da minha avó, a gente tava com música, meus tios cantando, tocando, minha mãe, né, todo mundo, a família muito festiva, e os agregados, né, eram 8 filhos da minha avó, mais noras e genros e netos, uns 30 netos, muita criança, né? Os vizinhos que chegavam, então era sempre uma festa. Um pouco mais tarde, quando a gente foi viver na nossa casa, na casa dos meus pais, né, ainda, foi uma época que eles já trabalhavam com música, né? Já tinha um grupo Banda Flor do Mato, que é um grupo que fazia um trabalho de pesquisa da música tradicional, né, através de pesquisas do meu tio Eliezer Teixeira. E ali estavam meus pais, meus tios, era a família quase toda, né, tinha acho que 2 só que não eram da família. E por causa desses encontros, começou a aproximar muita gente da minha família, assim, da minha casa, né? Então, grandes mestres, né, que foram mestres depois, mestres para a minha vida, como Vidal França, João Bar, Décio Marques. Doroti eu vim conhecer melhor mais tarde, mas também a Doroti. E muitos, né? Então aí o povo do Maranhão todo, do Rio Grande do Sul, da Bahia, Dinho Nascimento, que gravou com meu pai, né? E com o Vidal. Aliás, a primeira gravação minha é com eles, né, aos 13 anos. Então, esse ambiente em casa era um ambiente muito rico de trocas, né, de trocas de música, de arte, de conhecimento, né, das diferenças, né, da beleza das diferenças que a gente tem, né, desse contraste de tantos Brasis, né, que aí acabava convergindo em São Paulo e, para minha sorte, dentro da minha casa. Que coisa linda, né? Pois é. Por isso que o slogan desse programa é Conhecendo o Brasil através da nossa música. Não é? Porque assim a gente percebe, né? E você falando que tudo isso vem convergir aqui em São Paulo, né? É. Vem se encontrar, né? Todas as águas da cultura popular desse país se encontram aqui em São Paulo, né? Muitas, né? A gente vem pra cá, né? Seja de onde for, né? Da Amazônia, do Rio Grande do Sul. Sabe que eu acho que tem uma coisa assim, que quando a gente está longe de casa, a gente começa a valorizar mais o que a gente tem de nosso, né? Quando você está ali todo dia com aquilo, você não presta tanta atenção. E eu vejo essas diferenças, essas belezas de São Paulo, que é a minha terra natal, quando eu estou fora, né? Quando você está aqui dentro, você não vê, você só vê o caos, né? E eu acho que isso é para todo mundo. Então, eu fico pensando que, igual a gente tem tem o Bumba Meu Boi, tem o Maranhão num bairro de São Paulo, né? E isso muito tem que ver com essa saudade da sua terra, né? Das suas coisas, da sua tradição. Então a pessoa, quando vai, ela leva um pouco do seu chão, né? Você falando aí do Morro do Querosene, né? Não é? Ali tem, ao mesmo tempo que tem Tião Carvalho lá, tem Dinho Nascimento, né? Tem Dinho Nascimento. Pois é. Ana Maria Carvalho. Pois é. O povo são grandes mestres, né? Gente muito querida e gente que vem fazendo muito bonito em São Paulo. Já há muito tempo, desde os anos 70, pelo menos dessa fase, né? Desse que nós estamos falando. Eu não sei quanto tempo Dinho tem que ele... Bom, Dinho está aqui já, né? Há muitos anos, né? Que ele
Olha, Desde os 70 a mesmo. gente gravou esse disco já foi no início dos anos 80. Então, provavelmente antes disso. É. Acho que final dos anos 70 ele devia estar por aqui. Que É, foi... a gente era do mesmo bairro. Lá É em Salvador, mesmo? Ó, Lá olha em Itapuã, só. na verdade, a mãe dele, né? A avó dele, que era de Itapuã, ele já cresceu lá em Brotas, lá um pouco mais pra frente. É muito amigo meu também, tinha uma figura especial. Ele é amigo de Safira, minha filha. Eles são parceiros Que lindo. de capoeira e de canção. De E você catu- sabe que capoeira. o Aluá, filho do Dinho, também cresceu. A gente brincava junto, né? Ele era bem mais novo que eu, mas depois a gente veio tocar junto. Ele, até ele ir para Londres, depois, né, foi embora para Inglaterra. A gente tocou bastante tempo junto. Bonito, né? Encontro de gerações, né? Sou crescente viajeira, mas não posso me mudar. Tenho um umbigo enterrado aqui na Serra do Mar, debaixo de uma roseira que minha avó vem podar. Com tesourão de parteira sempre que é novo luar. Mesmo sendo assim trecheira, tenho o vício de voltar. Levo adiante meu passado, meu quintal de ser teixeira, onde a mata mais fechada tem tempo pra uma roseira. E o calor da minha mãe faz florir a capoeira. Não desdenho, não invejo terra que me acha estrangeira. Não estranho nenhum ar, seja quente ou seja frio, eu respiro pra cantar. Mas dou uma boiada inteira, ai, saudade é traiçoeira. Pra um boi só não se apartar. Eu não ligo pra dinheiro, ele é quem tem de ligar. Passo até um ano inteiro com café do meu quintal. Meu berço foi de pinheiro, com um pinho a embalar. Nunca viaja sozinho quem tem pra onde voltar. Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Minha gente, estamos de volta com Música em Prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música. Recebendo hoje Kátia Teixeira. Que coisa bonita, que coisa especial. E ela falando aqui desse cenário, dessa São Paulo, aí da infância dela, da juventude. Ela é super jovem ainda, claro,
Mas falando desses momentos, né, iniciais, dos primeiros momentos da vida, da música, da arte, em casa com a família, com os amigos que foram chegando, grandes artistas, grandes mestres da nossa cultura. E aí nós falamos num dado momento, que o Brasil, né, inteiro parece que vem e se encontra aqui em São Paulo, né, Kátia? As pessoas, aqui é um lugar de convergência, né? Eu acho curioso que as pessoas falam, aqui ninguém se encontra, mas assim, os encontros são diferentes, né? A gente tem uma convergência de culturas, né? Eu acho curioso assim, que o pessoal fala assim, porque o paulistano ele é muito frio, né? Ausente. E eu acho que o paulistano é matuto, sabe? É aquele tipo que fica ali, ele observa, ele não vai te pondo para dentro de casa, assim, de qualquer jeito, não. Ele fica ali, ele olha, vai te percebendo, e aí troca um dedinho de prosa, 2, assim, meio curto. Daqui a pouquinho ele já está te levando para conhecer alguma coisa, depois daí para você virar amigo para sempre e virar parte da família, é um estalo, assim. Porque é isso, né? A gente é um jeito diferente mesmo, né? Eu falo que é a coisa do meio do caipira, né? Que olha, assunta. É muito bonito tudo isso, né? Como é que cada povo, cada região se comporta, né? Os encontros, a sociedade, a humanidade é uma só, mas tem os costumes, né, diferentes, né? Graças a Deus, né? Essa Graças diferença a Deus. Toda. E viva a diversidade, com certeza, que faz a riqueza, né, dessa diversidade nossa. E me diz uma coisa, e como é que foram assim, então, os primeiros momentos de apresentações? Quando é que você se percebeu, assim, artista, que você também... Eu sei que é uma coisa bem inerente, né? Devido a já ter crescido nesse ambiente, mas quando é que você mesmo se ligou e disse, não, eu também vou fazer por conta própria, vou pegar as rédeas dessa história e vou seguir? Olha, veja que engraçado, porque eu achava assim, eu queria ser ovelha negra, né? E como que você pode ser a ovelha negra numa família que permite tudo, que te incentiva a ser o que você quiser ser? Eu ficava muito brava e eu falei, não quero ser artista, é muito fácil ser artista, porque todo mundo é artista aqui em casa. Mal sabia eu, né? E fui tentar fazer outras coisas, tal, mas foram 2 momentos na realidade. O primeiro momento foi eu tocando violão em casa, eu devia ter uns 12 anos, né? 11, 12 anos. E o Vidal França me ouviu tocando. E aí ele começou a me levar para participar dos shows com ele. Então, gravei o disco cantando com minha mãe e com minha tia, né? Fazendo coral do disco dele, que era ele, meu pai, uma indigenista, né? Cantora também, Sofia Mendonça, e o mestre Dinho Nascimento. E ali alguma coisa já começou a mudar dentro de mim, sabe? Eu achei muito interessante, uma coisa que para mim é um marco, porque o Vidal, ele pagou cachê para os artistas que estavam participando e pagou o mesmo cachê para mim. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, como é assim? Tipo, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto tanto e ainda vou receber por isso, né? E eu acho que foi uma das lições melhores que eu tive na minha vida. Porque você entender... A gente na vida, assim, o mundo que a gente tem, que a gente vive, não é um mundo que valoriza o prazer, né? Você tem, para poder você conquistar qualquer coisa, tem que ser a duras penas, né? Então, se você vai fazer... Como assim ser remunerada por algo que te faz feliz, né? E aí isso muda para mim alguma coisa lá dentro, sabe? E que foi refletir depois, mais tarde, quando eu resolvi trabalhar profissionalmente com música, viver de música, já nos 23 anos de idade, né? Que foi quando eu comecei a contar realmente como trabalho profissional. Mas eu tive algumas investidas, então uma foi essa, a outra foi participar de um festival
da escola, eu tinha 11 anos, eu acho que era a única criança, né, cantando à noite, cantando uma música do meu avô, que era seresteiro, pai da minha mãe. E aí, depois, mais tarde, participando de um outro festival, aos 17 anos, já compondo com uma música minha, Cararaô. E até chegar realmente um momento que eu decidi que eu queria fazer isso da minha vida. Então, são alguns passos assim que foram marco para mim. Então, a descoberta da música como profissão, né? A música como destino, como caminho de vida, né? Para além daquilo que a gente tem desde sempre, né? A gente aqui no Brasil tem isso, né? A gente fala que é igual na Bahia, né? Que diz que baiano não nasce, estreia. Eu acho que isso tem a ver com a nossa cultura, né? De brasileiro, de que a arte, a gente é permeado disso todos os momentos, né? Parece assim que é quase como sendo religioso, né? Uma coisa de uma ligação mesmo, né? Um religare com o espírito da música, né? Com essa deusa música que a gente tanto venera. A gente vive isso, vive disso, faz isso, recebe espiritualmente a música através de uma inspiração, por exemplo, né? Tem essas ligações todas empíricas e depois reais que a gente materializa. Porque tem essa coisa do 50% inspiração e 50% transpiração, né? Trabalhar com arte. Mas uma coisa que você falou do religare, né? Esses tempos agora a gente fez uns encontros, né? Chamava uma vigília pela vida que fizemos com o grupo do Dandô e vários contra a pele da morte, né? Então passamos uma noite ali, a véspera da votação no ano passado. E aí um cacique, né, Guarani, do Rio Grande do Sul, resolveu fazer... enquanto a gente fazia a vigília pela internet, ele fez, também transmitindo direto da aldeia, eles fazendo os rezos. E a gente terminou essa vigília, foram 9 horas seguidas, né, de live. Eu falei assim, eu nunca mais quero fazer live na minha vida. Terminou, eu estava acabada, né? Assim, foi uma coisa muito intensa, assim, dormi, acordei com ele chamando no telefone e perguntando para mim que horas que a gente começava de novo. Eu falei, mas já não tá bom, não, foram 9 horas. Ele falou assim, você não tá cansada? Ele falou, não, eu tô acostumada a lutar. Eu falei, eu podia dormir sem essa, né? E ele falou uma coisa tão interessante, a gente fez uma outra live depois, uma roda de conversa, onde ele participou. E ele falou assim, olha, em Guarani a gente não tem uma palavra para arte, porque a arte é o que somos, né? E é aí que entra essa coisa que você estava falando, né? Que é desse religare, disso tudo. A arte é o que somos, né? Isso é muito forte. O existir, né? O existir. O existir. O existir. A gente existe, a gente já está ligado na arte. Eu passei um bocado de tempo rodando pelo interior do Brasil para gravar o meu segundo disco. E meio que buscando a minha história, né? Buscando essa história de paulistana, filha de nordestino, de mineira. E querendo descobrir isso através da música, né? E passei um bocado de tempo lá no sertão da Bahia. E era uma coisa muito interessante, porque essa coisa a música, a gente fazendo as coisas da música de trabalho, dos cantos de trabalho, e a música, ela é isso, ela é o tempo todo. Ela não existe, até então, não existia essa coisa da dureza de você passar os dias sem se comunicar, né? Num ruído ensurdecedor de fábrica, né? Ou de trânsito, o que quer que seja. Né, o transporte, meu pai era boiador, então o trabalho do meu pai era cantar e ir guiando aquele gado ali através do canto, né? Depois trocou o cavalo pelo caminhão e seguia boiando dentro de São Paulo. Imagina que loucura. Eu aprendi a boiar ouvindo meu pai. É uma das coisas mais bonitas assim do canto, dessa manifestação
que a gente pode fazer com a voz, né? É o aboio. É uma das coisas mais belas. Eu cresci também ouvindo isso, né? No interior da Bahia, onde eu nasci. E o aboio, assim... tem uma cena que eu lembro muito bem, que eu era bem garoto, e tinha uma pessoa, um amigo, era amigo do meu avô, uma pessoa mais velha que eu, mas era jovem ainda, era jovem. Eu era bem mais garoto, mas ele era jovem. E eu era jovem ligado, eu era garoto, mas ligado em rock and roll também, e muitas coisas assim daquele momento. E um dia, mas em casa a gente ouvia tudo, né, desde criança. Um dia nós estávamos, eu e meu avô, ouvindo Os Bridões de Ouro com Vavá Machado e Marco Lino. Adoro. Coisa mais linda do mundo. E aí pra mim era natural ouvir aquilo, era coisa que fazia parte da minha vida já. Aí passa esse rapaz e entra lá em casa e senta no banco, porque a gente morava em frente à feira, então era uma parte bem popular, todo mundo passava. Ele passa, senta ali, ouvindo Vavá Machado e Marco Lino, e começa a chorar, emocionado. E eu ali fiquei assim, parado, né? Sem saber, sem reação, né? Percebendo ali aquele momento ali, dizer, rapaz, então não é só eu que gosto disso, né? Vou cantar uma toada numa fazenda abandonada que em 64 foi comprada, sem gado, sem criação. Não tinha capim plantado, currais de vara arriado, na cancela os cadeado marcava a desolação. Eia! Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro, de soltar uma raia. Mas a mamãe não deixa não, tenho que estudar. A mamãe não deixa não, tenho que estudar. Oh mamãe, deixa eu ir, que depois eu aprendo a lição. Oh mamãe, deixa eu ir, que depois eu aprendo a lição. E se eu não aprender, a senhora me põe no porão. E se eu não aprender, a senhora me põe no porão. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro, de soltar uma raia. Mas o patrão não deixa não, tenho que trabalhar. O patrão não deixa não, tenho que trabalhar. Ô patrão, deixa eu ir que depois eu dobro a produção. Ô patrão, deixa eu ir que depois eu dobro a produção. E se eu não dobrar, o senhor não me dá um tostão. E se eu não dobrar, o senhor não me dá um tostão. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro, de soltar uma raia. Mas o doutor não deixa não, tenho que me cuidar. O doutor não deixa não, tenho que me cuidar. Seu doutor, deixa eu ir que depois eu não saio mais não. Seu doutor, deixa eu ir que depois eu
se eu sair esteja certo, será num caixão. E depois, se eu sair esteja certo, será num caixão. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro, de soltar uma raia. Mas a morte não deixa não, tenho que me entregar. A morte não deixa não, tenho que me entregar. Ô morte, deixa eu ir, ô patrão, deixa eu ir, ô doutor, deixa eu ir, mamãe, deixa eu ir. Mas ninguém me deixou e eu nem pude brincar. Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos de volta com Música em Prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música, recebendo Kátia Teixeira. E esse papo tá massa, né? Essa prosa aqui tá mesmo bem especial. Conhecendo esse Brasil paulistano, esse Brasil de São Paulo e todos os lugares, todo esse Brasil, todos esses Brasis que vieram aportar aqui nessa alma tão bela que é dela, Kátia Teixeira. E a gente, falando em almas que vieram aportar, em pessoas que a gente encontra aí, que a gente guarda muito delas e elas têm algo para nos ofertar, tem essa grande figura que a gente tem em comum, que é o Décio Marques, né? E vocês, inclusive, fazem aqui não só, né, São Paulo, mas tomou o país, o Circuito Dandô. Conta pra gente o que é que você falou agora há pouco ali e todo mundo quer saber. Pois é. O Décio era uma figura realmente que agregava, né? Que envolvia muita gente. O Dandô, ele surge ainda não como esse nome, mas ele surge ainda no começo dos anos 2000, em conversas, né, em reflexões minhas assim com o Luiz Perequê, que é um cantador também, e a gente
a gente tinha uns encontros, assim, umas trocas, né, de reflexão de como fazer as coisas, assim, para poder fazer a nossa arte mais longe, como a gente fazer para juntar as pessoas. E ele, na época, ele estava querendo criar o Silo Cultural, né, não tinha ainda esse nome, ele queria fazer a Rede de Cultura Caiçara, que era para poder somar o povo do mar, né, em torno da cultura caiçara. E eu pensando, falei, gente, mas olha, a gente tem tanta coisa, né, tanta coisa bonita, né, pelo Brasil, tanta cultura bonita que a gente podia fazer, encontrar. E aí, na época, eu pensei em eu vou fazer um projeto chamado Arrastão Cultural. E a ideia era fazer esse arrastão cultural dentro das universidades. Então, era sempre 2 artistas, né, em cada universidade. Eu estava nessa época pesquisando, né, desse disco do Lira do Povo, meu segundo disco, e procurando essa minha história, né, e passando por muito lugar. E todo lugar que eu chegava, o Décio já tinha avisado que eu estava chegando. Era uma coisa muito interessante, porque nem eu sabia que estava indo para lá. Não tinha rede social, a gente não era uma coisa assim, né? Você saísse dos grandes centros, o pessoal achava que você tinha morrido, né? Tinha desistido de cantar. E eu ia para poder pesquisar, para levar esse meu primeiro disco, Catixerê, que já tinha feito, e também para conhecer outras culturas, conhecer essas culturas dessas pessoas todas que eu conhecia na minha casa em São Paulo, conhecer de perto o lugar dessas pessoas, né? E aí, por exemplo, eu lembro que o primeiro lugar que eu fui, quando eu saí de São Paulo, foi para a casa do Vital Farias, na Paraíba. Eu fui com o Fernando Guimarães. E dali em diante, eu não tinha a menor ideia para onde eu ia, né? Eu entrei, fui para a rodoviária, e aí eu olhei ali e pensei, acho que eu vou para Recife. Entrei no ônibus para Recife, mas não tinha ideia de ninguém, de nada, né? Eu tinha 20 e poucos anos. E aí, quando eu estou chegando em Recife, toca meu telefone, aqueles tijolão, aqueles celular tijolão, os primeiros, né, que saíram. E aí era um amigo, Laquinho, Heráclito de lá de Irecê, me dizendo, olha, Décio mandou uma mensagem aqui que disse que você estava chegando aí, que era para eu te receber. Eu falei, cara, mas nem eu sabia que estava indo para lá. Eu falei assim, aí, bom, foi ali, e fiquei ali. Aí outra cidade que eu resolvi ir também, o Décio já tinha avisado que eu estava chegando. Eu acho que já sabia usar a rota, né? Mais do óbvio ali. Então, todo lugar que eu passava, o Décio já tinha antecipado que eu estava chegando para as pessoas me acolherem. Então, quando eu resolvi fazer esse circuito no formato que eu pensei, esse circuito, pelo formato que eu imagino, de acolhimento, de trocas, tem que ter o nome do Décio. Porque o Décio era isso, ele era a nossa rede social antes de Facebook, de todos esses. Então, o Décio faleceu em 2012 e a gente fez uma homenagem para ele no Encontro de Culturas, na Chapada dos Veadeiros. Aí eu saí dali com isso para mim, talvez até ele tenha soprado o espírito dele soprou, dizendo, né, que assim, a gente não tinha colocado o projeto do Arrastão Cultural na prática porque a gente tinha toda a estrutura menos a grana do transporte. Transporte no início dos anos 2000 era absurdamente caro, mais ou menos como está ficando agora de novo, né? E aí não dava para poder a gente fazer, não tinha patrocínio. E aí, quando foi 2012, as coisas já estavam mais possíveis. Naquele momento a gente já tinha acesso a viagens, a avião, né? Já tinha internet funcionando.
Então, eu saí dali do Encontro de Culturas, passando na casa de vários amigos e propondo que a gente fizesse esse encontro, fizesse esse mutirão. Então, não tinha nada de muito novo no Dandô, né? Na realidade, essa coisa das pessoas receberem em torno da cantoria é uma coisa que sempre aconteceu, né? Então, você está lá na Bahia, de repente chega um outro artista de outra cidade, você recebe ele ali para poder fazer a cantoria, você canta junto, né? Recebe na tua casa ou ali no entorno. E eu pensei, por que não fazer isso de uma maneira sistematizada, né? A gente fazer isso. Aí isso daí não tem nada a ver com o Décio, não, porque o Décio, a última coisa que ele faria seria sistematizar qualquer coisa, né? Mas eu pensei, por que a gente não faz isso de maneira continuada? Né? Todos esses lugares que já faziam esporadicamente esses encontros, esses artistas que se encontravam esporadicamente, vamos fazer isso todo mês. Só que cada um mesmo, é um circuito. Então aí eu vou lá para Bahia, você me recebe, você vem para São Paulo, eu te recebo. Só que aí fazer uma dança das cadeiras onde todo mundo tem cadeira. E começamos isso em 2013. Eu passei um ano indo nas cidades, conversando com os amigos. Eu cheguei a escrever um projeto para a Petrobras na época, achando que assim, era um projeto de R$600 mil. Eu falei, nossa, cara, é muito dinheiro, eu vou conseguir fazer coisa pra caramba. A hora que eu fui colocar na planilha tudo aquilo ali, não dava nem pro começo. Né? Isso assim, pagando o mínimo do mínimo, pagando a estrutura muito básica, não dava para pagar. As contas para fazer 60 cidades com 30 artistas em 2 anos, estava dando quase R$6 milhões. Assim, imagina que eles vão me dar R$6 milhões, faz isso no carnaval fora de época, no final de semana, mas não me dá esse dinheiro para fazer revolução, né? Então, daí eu comecei a passar em cada cidade, ia lá e não falava que era um projeto, né? Eu ia lá e falava assim, olha, você não pode me receber aí, né, pra gente fazer uma cantoria? Aí, bora, vamos lá. Aí fulano me recebia. Aí eu falei, não, mas canta uma música aí para me receber, para abrir, né? Para poder me apresentar ao público e tal. Aí o cara entrava ali, cantava 1, 2 músicas, me convidava, me apresentava. A gente cantava junto no final, fazia uma prosa de 1 hora com o povo. E aí eu propunha para as pessoas, vocês gostaram disso? Vamos fazer isso todos os meses? Só que cada mês com um artista diferente, sai um artista daqui, vai para ali, o outro vem. E não contando que era um projeto, porque se você fala que é projeto, as pessoas acham que é uma coisa muito difícil, né? E aí começou assim, em 2013, a gente começou com 7 cidades em 5 estados. Hoje já passou por acho que umas 70 cidades. Está ativo em 50 cidades hoje, de 8 estados brasileiros, em 8 países. Está sendo criada a partir da experiência do Dandô, né? Então aqui na América Latina, na Europa. Mas tudo feito dessa maneira. Né? É um projeto que ele é grande, mas é grande assim como um formigueiro, né? Que é feito de muitas formiguinhas, muita gente trabalhando junto. E hoje a gente já vai expandindo para além da música também alguns núcleos de artes visuais, de dança, de literatura, poesia, né, contação de história. Mas a ideia é mais do que não é um circuito de eventos, né? A ideia é que a gente possa fazer uma rede de apoio, de afetos, né, onde a arte é esse vínculo, né? Esse viés que vai conduzindo e proporcionando esse encontro, né? Essa vontade de construir um lugar mais bonito e possível para todos. Né? O caminho dos trovadores, dos menestréis, né? Que saíam de um povoado a outro, contando a história de cada lugar. E o Dandô é um mutirão que é feito por muitas mãos. Se você está ouvindo aí e gostaria de saber mais e também se aproximar, vai lá nas nossas redes sociais, Dandô Nacional pelo Instagram, Circuito Dandô BR pelo Facebook. E também tem o nosso site, circuitodandô.com. A gente, se você já não faz parte, a gente pode trazer você para perto. Vem. Que especial, né? Que bonito, que coisa mais bonita mesmo, porque, como você falou, né? Essa trajetória toda aí
dos tempos, desde esses momentos tão remotos, né? Dos trovadores menestréis, que somos nós até os dias de hoje, seguindo, e os nossos vêm chegando. Tem Safira, minha filha, que também... Tão linda, tô apaixonada. Trovadora, cantadora, cantadeira. Já tô de olho nela para colocar ela para entrar pro Dandô também. Já fazendo você e ela, hein? Com certeza. Já aceitamos. E, então, isso é muito especial, porque Décio Marques realmente tem isso. Tem essa força. Não tenho segredos nem medo de amar. Inventei meu caminho e preciso passar. Vem comigo que eu vou lhe mostrar quantos homens de bem têm os braços abertos pra nos abraçar. Muito além do que pensam do amor. Aprendi muito cedo o segredo do fogo, e entre o jogo da vida e a carta da morte, eu tenho a sorte escondida em meu peito, feito brasa esquecida acesa, que eu reacendo as labaredas dos meus sonhos sem sonhar e partir. Vem comigo que eu já sei sonhar e partir. E tenho a sensação de não estar sozinha. Sei sonhar e partir. Vem comigo. Eu tenho a sorte escondida em meu peito, feito brasa esquecida acesa. Eu reacendo as labaredas dos meus sonhos sem sonhar e partir. Vem comigo que eu já sei sonhar e partir. E tenho a sensação de não estar sozinha, sei sonhar e partir. Vem comigo que eu já sei sonhar e partir. Vem comigo que eu já sei sonhar e partir. E tenho a sensação de não estar sozinha. Vem sonhar e partir. Vem comigo. Vem comigo. Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Me conta essa história. Música em Prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música. Recebendo Kátia Teixeira, contando essas histórias bonitas deste nosso Brasil, deste Brasil dela e o nosso Brasil também.
E neste bloco nós temos o Me Conta Essa História, que aí você tira da sua cachola, tira da sua lembrança. Eu sei que você já falou tantas histórias bonitas aqui, contando tudo isso, sua vida é uma bela história, mas tem algo aí assim especial que você quer contar para as pessoas, para elas ficarem sabendo? Diz para mim aí. Isso, tem tanta coisa, tanta coisa. Nem sei por onde começar, porque a gente tem aqui, a gente fez uma música lá do começo, A Minha Moda, por exemplo. Eu viajo muito até por conta dessas coisas todas, do Dandô, meu pai, ele era vendedor de pão e ele saía abrindo freguesia, né? E eu falo que ele vendia pão pro corpo e eu saio por aí abrindo freguesia, vendendo pão pra alma. E aí, numa dessas, assim, eu viajando pra caramba, minha mãe, antes da pandemia, obviamente, e a minha mãe vira pra mim: filha, você viaja tanto que numa hora dessas aí você vai se encantar por um lugar desse, não vai querer voltar pra cá. E aí eu falei: mãe, eu não posso, porque meu umbigo tá enterrado aqui na Serra do Mar. E aí ela falou: e tá mesmo, sua avó enterrou seu umbigo debaixo da roseira no quintal da casa dela, que era para você crescer forte, bonita, com defesa. E assim foi, né? Então, isso é uma das histórias, né? Assim, acabou virando essa música, Minha Moda, que eu conto um pouquinho uma parceria minha com o Paulo Nunes, né? Eu contei para ele essa história e ele já veio quicando, né? Com a poesia, virou essa moda de viola. Mas a música, ela vai proporcionando muitos caminhos bonitos, né? Então, eu tenho coisas assim, por exemplo, o primeiro circuito que eu saí para construir, assim, para ajudar a construir fora do Brasil, do Dandô, o primeiro circuito parceiro foi no Chile, né, com a Tita Parra, neta da Violeta Parra. E a gente circulando pelo centenário da Violeta para criar a Ruta de Violeta Parra. Ela me apresentou algumas cantadeiras, pessoas maravilhosas, e entre elas a Cecília Conte Laborde, que é uma cantautora, mobilizadora chilena. E a Cecília queria fazer um disco, uma coletânea de cantautoras latino-americanas em homenagem à Violeta Parra, cada uma cantando uma música em homenagem à Violeta. E quando eu fui fazer, eu falei assim: olha, eu tenho canções que facilmente seriam para ela, mas eu queria construir alguma coisa, compor alguma coisa especial. E aí compus uma canção pensando quem seriam as nossas violetas, né? Quem seriam essas mulheres. E aí eu comecei a revisitar tantas mulheres que eu encontrei pelo Brasil, pela América Latina, nas minhas andanças, né? Pensando assim a imagem da Violeta, ou da Inesita Barroso, né? Ou de Eli Camargo, ou de tantas outras mulheres, né? Das rezadeiras, Dona Maria Rezadeira, lá de São Gabriel, na Bahia. E as mulheres todas, né, que riam com o deboche, sabe? Da dor, da morte, que era uma coisa que para mim me mexia muito, sabe? E nessas todas apareceu, eu fiquei pensando, quem seria uma outra flor? E eu pensei na Margarida Maria Alves, porque era uma mulher, uma flor simples, né? Uma flor simples do povo nosso, e que representava tanto essas mulheres todas, né? E essas mulheres que também sou eu, né? Que sonha com um mundo melhor, que sonha de um mundo mais justo, né? Eu aqui na minha cidade, São Paulo, ou em qualquer outro lugar do mundo, mas vendo essas diferenças todas e pensando que não precisava ser assim, né? Então eu comecei a pensar nisso tudo e saiu uma canção que se chama Violetas e Margaridas, que virou um show, que vai virar um disco, e é um trabalho que eu estou fazendo,
que eu acho que seria bacana também, de repente a gente até apresentar para as pessoas. Tem a Décimas para Violetas e Margaridas, que já é uma releitura dessa música, feita com uma poesia do Paulo Nunes, e que depois eu fui gravar uma parte aqui no Brasil, uma parte em Portugal, uma parte na Galícia. Então, esses terceiros todos, essas coisas que eu vou te contando, que a gente foi conversando aqui, vão formando um caminho, né? Um caminho sonoro, um caminho de uma história não só minha, mas um recorte desse tempo que a gente vai vivendo, né? Então, eu acho que quando a gente canta e quando a gente leva essa história para frente, esses Brasis, a gente tá mostrando em tempo real uma outra realidade, né? Porque a gente, às vezes, olha na televisão ou é só desgraça. É uma coisa impressionante. Parece que não existe nada de bonito no mundo. E, ao mesmo tempo, quando aparecem as diferenças, não aparece também aonde deveria aparecer. Então, acho que a gente tem uma possibilidade, como cantador, como compositor, como artista, de, através da nossa arte, mostrar esses outros Brasis que a gente vai vivendo, que a gente vai passando, que a gente vai percebendo, vai tecendo. E programas assim como esse seu, que permite que a gente também traga um pouquinho dessa prosa, além da música, né? Que coisa boa. É isso, e vendo você falar dessa forma aí, fica também aqui essa necessidade de você dizer para as pessoas onde é que elas vão encontrar mais de você. Como é que tá você? Redes sociais, as músicas nas plataformas. Conta aqui pra gente. Pois é, eu tenho 7 discos hoje, né? 7 discos digitais e físicos, né? Físicos quase nenhum mais, mas tem alguns. E em todas as plataformas digitais, são 4 singles. E aí preparando o álbum 2, né, do meu 7º disco, que é o Canções para Atravessar a Noite Escura, que sai agora. Saiu o primeiro álbum em abril, vai sair o segundo agora em julho de 2022. E nas redes sociais, katiateixeira.br. Kátia com Y, né? Com Y. Y. Com Y. K e Y. Tenho também Instagram, Facebook, os dois, katiateixeira.br, e o meu site, katiateixeira.com.br, sempre com K e Y. A gente vai fazendo essas redes sociais, essas coisas todas, e vamos fazendo também uns mutirões para poder fazer possível a nossa arte, né? Agora, nesse momento, eu estou fazendo uma campanha para poder arrecadar fundos, né? Com a pré-venda do disco duplo. Vai ser um livro com poesias, com os textos, com uma parte da história de como foi criado o disco, das experiências, com ilustrações numa artista visual aqui de São Paulo, Naila Pomé. E é isso, a gente vai criando possibilidades, né? Porque quando dizem que não, a gente dá uma volta para dizer que sim. Não manda em mim, não manda em mim. É isso aí. Então, que bom, uma campanha, né, coletiva, assim, né? Que todo mundo pode participar, né? Exatamente. Eu também vou participar, já tô lá. Olha, gente, vocês também aí já procurem aqui Kátia nas redes para participar também desse mutirão. Aí tá lá no meu site, tem mais explicadinho. Eu fiz questão de explicar para as pessoas como se faz um disco, porque as pessoas não entendem às vezes o processo, né? Porque você chega ali e vê aquele disco na mão, já pronto. Você não tem ideia do tanto que rodou para chegar naquilo ali. Tantas fases, né? A gente tá falando de dentro do estúdio, né? Pois é. E um selo aqui também é selo, né? Pois a gente faz lançamentos aqui. Um arteiro, produtor maravilhoso que você é. Minha querida, uma grande satisfação receber você para o Música em Prosa, para nós podermos compartilhar com as pessoas, né, esse momento, um pouco da sua história, e desejo aqui muitos anos e muitos anos mesmo de música, de cantoria, e o Música em Prosa tem essa grande honra de recebê-la. Por favor, deixa aqui umas considerações aí também e vamos em frente. Uma alegria muito grande de estar aqui com você e que a gente possa seguir tecendo coisas bonitas, né? Tecendo cantorias.
Meus amigos e minhas amigas, o Música em Prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música. Teve a honra de receber ela, Kátia Teixeira, contando aqui de forma tão poética a sua história. Um grande abraço a todos, até a próxima. Violeta e Margarida são elas todas a que recusam a vida, aquela que chamam louca, perfumosa, perigosa, exalada, flor ferida, gritando a dor da injustiça inteiras em toda parte. Sobreviver é seu canto, é o que plantam, é nossa arte. Margaridas, violetas, flores simples do meu povo, bordando manhãs no ventre, recomeçam sempre o novo. Cada menina que nasce, cada menina que é morta, tecem estrelas no manto, assim anestesem seus medos, mas plantam, lutam e cantam pro amor acordar mais cedo. Perfume de flor pisada, aviltadas tantas vidas, violetas em vasinhos e humildes margaridas no campo, moendo e gado nas ciladas da cidade. São a graxa da engrenagem, garapa de sangue e lágrimas, mais bravas violetas, margaridas que são trágicas. Margaridas, violetas, flores simples do meu povo, bordando manhãs no ventre, recomeçam sempre o novo. Cada menina que nasce, cada menina que é morta, tecem estrelas no manto, assim anestesem seus dedos, mas plantam, lutam e cantam pro amor acordar mais cedo. São, mas somos nós todas, dos trópicos até o Ártico, gritando contra a injustiça, recusando a flor de plástico. Somos sementes crioulas na terra por nós paridas, Marias a germinar, nenhuma menos. Que cresçam essenciais violetas, multidões de margaridas. 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 Que floresçam, que floresçam. Que cresçam essenciais violetas, multidões de margaridas.
Você ouviu Música em Prosa. Apresentação: Tom Sapiranga.